Mas agora, virando a página, vai deixando o seu like, você pode participar aqui pelo chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o bate-pronto desta sexta-feira. Vamos falar da seleção brasileira. Quem vai assumir a seleção brasileira? Essa é a grande pergunta no momento, e são vários candidatos. Já se falou em Carlo Ancelotti, Abel Ferreira, JJ, e tem atualização sobre o Jorge Jesus, hein? Segundo a informação que foi trazida por veículos da mídia saudita, o Al Hilal demitiu nesta quinta-feira o técnico Jorge Jesus. O treinador teve uma reunião com os sauditas e já sabia que isso iria acontecer, mas não foi ainda comunicado oficialmente da demissão. É válido ressaltar que o Al Hilal ainda não se manifestou publicamente. Segundo veículos da Arábia, o próprio técnico imaginava que a notícia poderia sair primeiro na imprensa árabe, algo que já ocorreu antes no futebol saudita. E o clube teria optado pelo desligamento após a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões Asiática. O Al Hilal se despediu na semifinal após derrota para o Al Ahly por 3-1. Então aqui a informação que vem lá dos veículos da mídia saudita: Jorge Jesus demitido do Al Hilal, agora livre no mercado. Será que tem que ser a opção número 1 da CBF? É um técnico que já mostrou várias vezes a vontade de assumir a seleção brasileira. Um técnico que deixou uma boa impressão aqui no futebol brasileiro, grande impressão, inclusive, belíssimo trabalho à frente do Flamengo. Ô Vamp, hoje, o Jorge Jesus, a gente que está acompanhando essa novela que envolve a CBF, hoje ele tem que ser a prioridade, tem que ser o plano A da seleção brasileira? Sabendo que ele foi demitido, eu já ia logo para dentro, já resolvia logo a situação. Você é o treinador e um abraço. E tchau. Essa enrola, tem convocação, tem jogo aí. Daqui a um mês, né? Tem que ter convocação. Agora em junho. Em junho. Tem data FIFA, tem 2 jogos. Pega logo o cara tá desligado, chama o cara, entrega pra ele a seleção. Eu também acho que é mais fácil, porque já é a segunda tentativa. Cobra. É muito, o Ancelotti pra lá, pra cá. Vou esperar o Barcelona pra ver se ganha, se não perde, pá. Não sabe também se ele vai querer vir mesmo a fundo. Depende da direção do Real Madrid. Aí depois sai a informação, não depende da direção do Real Madrid. O Ancelotti tá preocupado com isso, tá preocupado com aquilo. Sextou, Mauro, aqui, ó. Aí a parada é a seguinte, que nós trabalhava lá com o seu Mário, né? O seu Mário falou que chegou um dia lá no banco, reunião, 7h15 da manhã, chegou 10 currículos para escolher um presidente para uma das empresas, né? Aí o presidente do banco, o líder geral, pegou os 10 currículos, passou pro segundo que manda, né? O segundo não pegou e não leu, passou pro terceiro, que era ele. 10 currículos. Quando chegou 10 currículos, ele rasgou 7. Sem ler nada, ficou só 3. E tinham mais 8 na bancada no conselho, né? Falou: você tá louco, Mário? Pô, você rasgou os currículos tudo. Ele falou: primeiro é o seguinte, para ser presidente de uma das nossas empresas tem que ter sorte. 7 azaradas eu já mandei pra cá do caralho. Então, a seleção brasileira... Vai tá lógica isso aí, gente. Pensem bem, tem lógica. Então a seleção brasileira... Irrefutável. Então a seleção brasileira tem que chegar assim, ó, botar 10 nomes lá, e o Edinaldo rasgar 7. Aí os caras dizem assim, aí a diretoria diz: o Edinaldo tá louco, ó, pra ser treinador da seleção brasileira, 5 títulos, tem muita sorte. Então 7 treinador ruim eu já mandei pra cá do caralho. Necessariamente ruim, azarado. Né? Azarado. Porque os caras estão numa enrolação que não acaba mais, né, Vamp? Então, enrolação... Faz isso assim, ó, mete uma lista lá de 10, senta lá no conselho que deve ter vários vices que manda, né? São vários vices, né? Tem vários vices, mas nenhuma. Não, são vários vices que elege. Pega aqui, ó. Cada vice aí, bota o nome aí, vai. Vocês têm o seu? O Modo tem o dele. Pedro, você tá me indicando um. Flávio, você tá me indicando. Bota aqui, todo mundo aqui, vai. Ó, peguei o papel, rasguei 7. Os caras tá louco, você nem olhou, Edinaldo. Quem foi os caras? Não, 7 azarados, já mandei pra casa. Pega um desses 3 aqui. Foi o do Mauro Betti, sobrou Rogério Ceni, o do Flávio Prado, sobrou o Roger, e o do Vampiro sobrou o Cuca. Agora vamos debater nós aqui quem vai ser um dos 3. Como é que você vai querer ganhar uma Copa do Mundo com um treinador azarado? Me fala. O Tele fez um trabalho fantástico em 82, deu um azar terrível. Aquele dia, tivesse jogando Itália e Brasil até hoje. Desde 5 de julho de 82, o jogo continuaria sendo assim. A Itália fazia, o Brasil empatava. Estaria 438 mil
Aí 326 para o Brasil, 438.327 para a Itália. O Tardelli dizia isso. Nada aconteceu. Eu conto essa história, eu tenho isso gravado. Eu gravei, tem um torcedor italiano. Aliás, ontem morreu aquele espanhol do bumbo, né? O Manolo. Mas tinha um torcedor italiano, que ele era bem gordão, e ele ficava o tempo inteiro assim: Itália, Itália. Ele só fazia isso. Mas ele era daquelas marcas tradicionais, que era filmar e tal. E eu fui nesse cara antes do jogo. Falei pra ele: o que você acha? Falou: não vai dar, né? O Brasil vai ganhar e tal. Parabéns, o Brasil. E deu parabéns pra seleção brasileira, que eu tinha que mandar antes a matéria. Nem o cara do Itália acreditava. Se entrevistasse o Manolo do Bumbo no jogo da Espanha, como ele dizia: não vai dar. Porra, e o Brasil perdeu o jogo. Perdeu! O Brasil perdeu de um time que se classificou. Aliás, de novo, o tal da sorte. Por que a Itália classificou? Porque o goleiro de Camarões escorregou. E aí saiu o gol do Graziano, se eu não me engano. Olha que coisa de maluco. Isso. Olha que coisa de maluco. E o Brasil com um baita time voando, passou pela primeira fase. E aí perde os caras. E você vai querer botar o azarado lá pra... Eu não sei se aqui em São Paulo, ou no Rio, ou no resto do Brasil, falava. Na Bahia a gente falava que o Araquém, lembra que tinha aquela propaganda? Araquém, o showman, sim, que era um pé frio. Aí cantava assim, ó, são 120 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. E o Araquém dançando. Toda vez que começava, os caras falaram: fudeu, não vai ganhar. Coitado, ele ficou com fama de pé frio. Era 120, o Brasil hoje já tem 200 milhões, 220 milhões. A música era assim mesmo, são 120 milhões em adaptação do Pra Frente Brasil de 70. E o Araquém ficou com fama de pé frio. E aqui o critério de pé frio é engraçado, né? Os caras acham que aqui no Brasil, os caras acham que o Mick Jagger é azarado. Azarado, adoraria ser azarado. O cara é ídolo mundial. Desde os anos 60, tá com quase 90, continua na hoje, e ele é pé frio. E ele é o pé frio. Ele que é o azarado, tá bom. A gente que é o pé quente. Mas não tá muito chato essa novela da CBF, Mauro Betti? Tá chato, né? Essa enrolação. Não. Já é a segunda tentativa pelo Ancelotti. Da outra vez ficou esperando o Ancelotti. Aí ficou com Fernando Diniz, Ramon Menezes. Ramon, Fernando... Não. Aí chegou Dorival. E eles criaram um cargo interessante, né? Que era um ano de contrato do Fernando Diniz, já deixando claro que ele era um interino efetivado. Aí desefetivaram o interino, trouxeram o Dorival, já demitiram o Dorival, volta o nome do Carlo Ancelotti, fica sempre essa nuvem do Jorge Jesus, que eu acho muito bom treinador, fez um trabalho bárbaro no Flamengo em 2019, o melhor que eu vi no Brasil e na América do Sul. Porém, e não é demérito também você ter um auge na sua vida profissional e depois não conseguir chegar lá. Mas assim, foi uma conjunção de fatores extraordinários, inclusive as 3 semanas de treino durante a Copa América de 2019, que fizeram aquele Flamengo fantástico. Aí ele sai por uma série de motivos dentro e fora de campo, inclusive a pandemia é muito importante, volta para o Benfica e dou a informação. Gente do Benfica disse que foi a pior coisa que foi feita, foi trazer o Jorge Jesus de volta. Faz um bom trabalho sim na Arábia Saudita, muito bom, bons resultados, mas é demitido agora, o que também não é demérito algum você ser demitido, mas dá para estranhar e até para algumas questões que são fundamentais de relacionamento. Quem ainda é o melhor jogador brasileiro nos últimos anos? E que, querendo, vai estar na Copa? Neymar. O Neymar ficou feliz da maneira como o Jorge Jesus, mais uma vez, pisou na bola e na língua. Não na bola, mas na língua? Não. O Neymar é um cara rancoroso? Não. Mas vai ter que ter uma longa conversa? Vai. Absolutamente, ou o Neymar ou o Jorge Jesus não é do feitio do Neymar, e também o Jorge Jesus esperto não vai querer, né? Então também tem esse lado. Eu ainda prefiro o Ancelotti, tá? Até quando? Eu, como a CBF também não sabe, eu aguardaria mais um tempinho, até porque talvez a definição do Ancelotti venha mais brevemente. É isso que eles estão fazendo, né? Exato. Mas eu já falei, eu já lancei uma hipótese aqui que os caras acham que é sacanagem, mas eu estou falando sério. Proposta pro Scaloni. Bagunça Argentina. Essa pra mim foi a mais genial de todas as ideias. A Argentina. Todas as ideias. Vai lá, o Scaloni, sei lá, ele não vai vir, mas já bagunça tudo. Bagunça, faz uma bagunça, mas você oferece 5 vezes o que ele ganha lá. O cara vai ficar enlouquecido. Imagina, a mulher chega em casa, a mulher dele fala: 5 vezes. No mínimo, mais. a AFA vai ter que pagar mais do que paga. É claro. Isso, na pior das hipóteses, você detona o cofre da AFA. Entendeu? Cara, isso aí é muito óbvio. Scaloni, proposta pro Scaloni. 5 vezes mais do que ele ganha. Não importa quanto ele ganha, oferece 5 vezes mais. Se ele topar, vem. A CBF joga dinheiro fora com um monte de porcaria. Pô, se ele não topar, faz uma bagunça na seleção da Argentina. Pronto. Pelo menos alguma coisa se foi feita. Não. Eles ficam com esse negócio aí. E se o Neymar tá incomodado com o JJ, gente, o Jorge Jesus tinha razão, porque o Neymar não conseguiu jogar na Arábia Saudita e não tá conseguindo jogar com a camisa do Santos. Ele tinha razão sobre a questão física do Neymar. O Neymar fez aqui 6, 7 jogos de Campeonato Paulista e não jogou mais com a camisa do Santos. Quando o Santos precisou dele
no jogo contra o Corinthians, no mata-mata do Paulistão, o Neymar não conseguiu sair do banco de reservas. Então o Jorge Jesus, no final das contas, tinha razão. O Neymar pode ficar chateado com ele, mas tinha razão, no final das contas, o JJ, hein? Que pode ser esse cara exigente, pode ser esse cara que de repente vai tirar alguns jogadores ali da zona de conforto, e é o que o Brasil está precisando nesse momento. E a convocação de junho é importante, porque o Brasil tem Equador e Chile, e o Equador disputa ali com o Brasil uma vaga. O Equador, se eu não estiver enganado, vou até puxar aqui a tabela das eliminatórias, o Equador hoje aparece na frente do Brasil, é isso mesmo, o Equador hoje é o segundo colocado das eliminatórias, o Brasil é o quarto. E perdeu 3 pontos, já saiu com 3 pontos a menos. É mesmo, teve isso também, por conta lá do jogador, né, Exatamente. Da nacionalidade lá, dupla nacionalidade, já largou com menos 3 pontos e está na frente do Brasil. A seleção equatoriana. O Brasil é o quarto colocado com 21, o Equador tem 23 e aí a Argentina 31 pontos, já desgarrou desse grupo aqui. O Brasil já desgarrou. Isso aí não tem erro, o Brasil vai se classificar. Isso aí é pensar na Copa. O Brasil é um trabalho ali de curtíssimo prazo. É um trabalho curtíssimo prazo. Mas você acha que o Neymar tem que ter essa influência toda na escolha do técnico? Bom, se a CBF fosse uma entidade, né, realmente importante, nenhum jogador teria influência. Mas na situação atual, eu acho que o Neymar pesa, tem um peso sim, porque o Edinaldo não tem peso, né? Esse é o ponto. O Edinaldo não é nada. O Edinaldo ele não tem nenhum tipo de importância. Você olha, eu falo toda hora isso. Há um tempo atrás, quem mandava no futebol, inclusive em arbitragem, tudo era o João Avelange e o Abílio de Almeida. Eles mandavam em tudo. Inclusive o Brasil deve alguns títulos mundiais a esse tipo de arbitragem ao João Avelange. Quando ele coloca o Ricardo Teixeira no lugar dele, não muda muito esse poder. Continua com um poder muito grande. Não são pessoas que eu compraria carro zero, tá? Não é carro usado, não. Não compraria carro zero. Pessoas desprezíveis. Não gosto nem do Avelange, não gostava do Avelange e não gosto do Ricardo Teixeira. Eu só estou citando uma coisa específica. Depois entra o Marinho, que de novo entra no mesmo grupo, mas continuava impondo respeito. Marco Polo Del Nero também. Aí começa a esculhambar. Aí vieram os caras que não tem nada. Imagina o Coronel Nunes que não conseguiu acertar o voto. Depois veio o Caboclo. Agora veio esse... Os caras que não tem nenhum tipo de... Sabe, eles chegam lá, não significa nada. Os caras são muito, muito, muito inexpressivos. Então a CBF é hoje uma entidade inexpressiva. O Edinaldo canta de galo aqui porque os caras, né, dá milhozinho pra galinha, a galinha vai atrás do galo. Mas no caso é um milhozão, né? Não é nem milho, é caviar, mas os caras estão tudo, como se diz lá, tudo no bolso. Então tá tudo certo. Esses daí o negócio já tá resolvido faz tempo, já fizeram lá de trás. Agora, quando chega numa entidade internacional, não se impõe. Aí alguém precisa ser o cara que vai ser. Então o Neymar hoje tem muito mais importância do que o Edinaldo. Então é uma pena que seja assim, mas é assim. E a informação que o Mauro César trouxe aqui no Bate Pronto é que a gente não pode descartar ainda a possibilidade da seleção brasileira esperar até o El Clássico, no dia 11 de maio, para tentar uma nova investida no Carlo Ancelotti. De acordo com fontes, o presidente da confederação, Edinaldo Rodrigues, está confiante na vontade que o italiano demonstrou em assumir a seleção brasileira e topou ampliar a espera pelo técnico. O novo prazo agora é até quando os merengues não tiverem mais chances de título em La Liga, competição que é liderada no momento pelo Barcelona com 4 pontos de vantagem para o Real Madrid, restando 5 partidas pela frente. E nos bastidores existem também discussões sobre os planos B, como JJ, como Abel Ferreira do Palmeiras. Não, só com a sua permissão, queria fazer uma colocação para o Mauro, que conhece muito mesmo os bastidores do Palmeiras. E o Abel é um dos técnicos mais bem pagos do Brasil e do mundo. Sim, né? sim. Você acha que o Abel toparia sair do Palmeiras para ir para a seleção? Não. Assim, é algo que, assim, a gente tinha uma informação aí seria ego versus grana e ele corre o risco de daqui a 6 meses estar desempregado, nem chegar na Copa. Então, a gente tem falado isso já há algum tempo aqui na Jovem Pan. Por ele trocaria o Palmeiras pela seleção portuguesa. E mesmo assim, para conversar, não é assim, opa, ligou, vamos, não é assim. Já ganhar muito menos também, mas aí é a seleção da terra dele. E ele, assim, ele até, inclusive, a proposta do Qatar, ele ia ganhar muito mais e tal, mas uma série de coisas, e sobretudo familiares, fizeram com que ele permanecesse no Palmeiras. Evidentemente, como qualquer ser humano, até se você chegar hoje para o médico, para um jornalista, digamos, para o médico, olha, é o seguinte, a gente juntamos os nossos 27 presidentes das federações e definimos que a seleção está doente, então precisa de um médico, então vai você, treinador. O cara vai se sentir honrado, provavelmente não vai aceitar o que eu estou fazendo. Mas assim, então um treinador de futebol que faz um trabalho
histórico no Brasil e no Palmeiras, como o Abel, vai sentir honrado, vai balançar, óbvio. Mais ou menos aquela hipótese que você falou de Scaloni. Mas assim, se você me perguntar, o Abel aceitaria, acho muito difícil. Acho que ele preferiria continuar no Palmeiras. É o certo pelo bem duvidoso, né? E ele também sabe das próprias limitações, sobretudo na questão de relacionamento. Se ele, no Palmeiras, ele já é detonado, criticado, e ele, às vezes, merece algumas das críticas, imagina a pressão numa seleção brasileira. Eu não teria a menor paciência. Embora eu falasse algo muito parecido, e ele pensava algo parecido também, que era o Filipão. Para pegar um histórico do Filipão. O Filipão, em 97, assim que chega ao Palmeiras, me permita a inconfidência, eu perguntei, Filipão, e aí, um dia, né, mais para frente, você assumiria uma seleção? Ele falou, sim, é meu sonho. Eu falei, qual? A uruguaia. É mesmo? Eu falei, tem mais a ver a seleção do Uruguai do que a brasileira. Para mim, eu amo o Francesco, ele é um dos maiores jogadores que eu vi jogar, até interessante, o Filipão gosta desses caras assim, mais elegantes e tal, mas eu não teria a menor paciência com a CBF nunca vai me chamar. Imagina, isso 3 anos antes dela chamar a primeira vez, ele recusar e vir um leão para a seleção, e antes da segunda vez, que o Vampeta bem sabe, como pentacampeão. Claro que eu não estou falando que, embora eles se identifiquem muito e gostem muito um do outro, e tem um respeito gigante, o Abel e o Filipão e o Abel, vou dizer que é a mesma coisa, mas o Filipão jamais cogitava dirigir a seleção e dirigiu em 2 vezes. E ele queria dirigir o Uruguai, que ele nunca dirigiu, porém já dirigiu 2 outras seleções, o Kuwait primeiro e depois Portugal. A gente tem que analisar que, assim, o Carlo Ancelotti, por mais que esteja ameaçado no Real Madrid, ainda é técnico do Real Madrid. Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. O JJ tá livre. Tá na praça. Então vai com o JJ, eu tenho essa opinião. Vai com o Jorge Jesus. E continua essa novela que tá ficando muito chata já dentro da seleção, dentro da CBF, Vamp. Pra Copa do Mundo, né? Eu não sei ao longo da história, deve ser mais 70 e o que aconteceu em 2002, né? Em 70 troca o treinador, né, Flávio? Trocou 16 de março de 70 para o Brasil ser campeão do mundo e 16 de junho de 70, só com um detalhe fundamental. Trocou no começo do trabalho e tanto o Saldeco quanto o Zagallo juntos ficaram 122 dias com a maior seleção de todos os tempos. É completamente diferente. Então, mas foi em cima da hora. 2002, não tem preparação nenhuma. Foi 4 treinadores para 2002. Foi, nos eliminatórios. 4 treinadores. Então é o seguinte, se vai esperar pelo Pelé, dos treinadores no momento de que conquistou mais títulos europeus, tanto como atleta como jogador, é válido se ele topar, porque ainda falta um ano. Um ano antes da Copa do Mundo, o Filipão não tinha nem assumido a seleção, ele tinha? Naquela altura? Como é que é? Naquela altura de 2002, o Filipão já tinha assumido um ano antes? Não. O Filipão ficou 11 meses no cara. 11 meses, então, menos. O Ancelotti vai ter pelo menos mais de um ano. Pois é. Se for ele mesmo. Então, para as eliminatórias tem 2 jogos aí. Agora, quem vai convocar? Ontem eu vi o Mauro César falando aqui, deixa o Juan convocar, que ele já está lá, e depois alguém assume. Porque se não ir para uma Copa do Mundo, no meio com tantas vagas, é um absurdo, né? Vai. Você acha que a FIFA é séria? Se o Brasil precisar de alguma coisa no último jogo, os caras fazem alguma coisa, pô. Não lembra do Thierry Henry lá contra a Irlanda e tal? Nossa, os caras falam assim, nossa, que absurdo aquilo e tal. Aí você pensa, pensando bem, Irlanda ou a França, é melhor ir a França e tal. Os caras, aí não, Brasil e Venezuela, última vaga, aliás, é um contra o outro, né? Não é? O último jogo do Brasil? Brasil e Irlanda. Brasil, agora sim. Brasil e Venezuela aqui no Brasil. O Brasil precisa ganhar de 3-0. Quanto vocês acham que vai ser o jogo? Gente, para, não tem. Não, é isso que eu tô falando. Então, se for para esperar. Venezuela, tá bom. Se for para esperar, então que espere pelo Ancelotti, mais ninguém. Porque você vai em Copa, você vê lá, o que mais tem? É seleção brasileira, camisa, né, amarela e tal, e japonês. Japonês tem de monte. Seleção do Japão tem que ir também, porque os caras vão que nem loucos lá. Então você vê japonês para todo lado, brasileiro para... Brasileiros e admiradores. A seleção brasileira, ela é muito admirada mesmo. O que os clubes não são conhecidos da seleção é um absurdo. O cara que é neutro, o cara, qualquer time que ele torce. Se o time perdeu, ele vira para a seleção brasileira. É um negócio impressionante a marca que o Brasil tem, né? Então, o Brasil vai faltar na Copa do Mundo, nem a pau. Ainda mais nessa aí que vai todo mundo, pô. Lógico que vai para lá. Então, não precisa ficar tão desesperado assim, não. E o Abel Ferreira, que tem contrato até o fim do ano com o Palmeiras, Mauro Betting. A intenção do Palmeiras é estender o contrato do Abel por mais 2 temporadas, quando encerra o mandato da presidente Leila Pereira. E ela disse,
não fui procurada pela CBF. Acredito que se a CBF estiver interessada no Abel e quiser avançar com uma proposta, o Edinaldo vai ligar antes, vai telefonar antes. Foi o que disse a presidente do Palmeiras. Até pela relação pessoal / institucional, a teoria tá nessa entre Edinaldo e Leila é muito boa, então onde eu sei, né? E as partes não negam, né? Então, estou falando no aspecto de suposição, provavelmente se realmente houver um interesse, pode haver, eu também não sei exatamente as maneiras como o Edinaldo administra ainda mais uma situação como essa, mas provavelmente primeiro o Edinaldo iria ligar para a Leila, como aliás aconteceu com o Dorival Júnior, né? O Dorival liga, até onde eu sei, para o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, e olha aquela relação de nós, na época, né, pensando na eleição que acabou acontecendo, o que aconteceu na aclamação recente. O Reinaldo fala com o Júlio Casares, presidente de São Paulo, e aí o Júlio fala com o Dorival Júnior, e aí, sim, a CBF começa o approach, a conversa que dá na contratação do Dorival Júnior em janeiro do ano passado. Não sei se vai ser a mesma coisa ou se pode vir a ser, se houver também, né? Enfim, estou falando apenas como eu sei que aconteceu. Edinaldo, Reinaldo Carneiro de Bastos, Júlio Casares, Dorival Júnior, e aí se conversou, se liberou para se conversar, né? Não vou dizer que vai ser a mesma coisa, a probabilidade é muito grande que seja, até porque eu diria que é um relacionamento mais... não é que seja ruim entre o Júlio Casares e o Edinaldo, mas é um bom, talvez seja até melhor entre o Edinaldo e a Leila e o Edinaldo. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, se tivermos esse plot twist nessa trama. Não seria nem um plot twist, porque também o plot twist seria que se eu fosse convidado para ser treinador. Não é nada também de outro mundo, se vier um trabalho tão bom, tão vencedor como o do Abel, a ser convidado para a seleção brasileira. Pode até acontecer, mas é difícil convencer o Abel diante do projeto do Palmeiras. É o técnico mais longevo aqui do futebol brasileiro. E na temporada que ele ganha muitos reforços. Que o Palmeiras vai para o mercado, investe, traz Paulinho, traz Vitor Roque, traz Facundo Torres, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista. Posso estar esquecendo de alguém. Mikael, acho que o Palmeiras gastou, a gente até trouxe nas nossas redes sociais, 500 milhões, né? O Palmeiras fez um investimento alto nessa temporada. Foi enorme. Algo assim, algo dentro desse valor aí, de 500 milhões, o investimento do Palmeiras para a temporada. Acredito que desde que o Abel Ferreira chegou aqui ao futebol brasileiro, a temporada em que o Palmeiras mais investiu, até porque o Verdão tinha sido campeão com o Abel, de tudo que ele conquistou e ganhou muitos títulos, com uma base que tinha sido montada ainda na gestão Alexandre Matos. E agora as contratações e o elenco vai se moldando com a cara do diretor de futebol Anderson Barros, enfim, dessa nova gestão de futebol que está à frente do Palmeiras.